Assim, o meu álbum eu trabalhei durante 3 anos antes do lançamento, e foram anos, assim, muito na correria, sabe, tipo, meu Deus, tem a ideia, e daí pensa, escreve, faz isso, faz aquilo. Por eu ser autodidata e fazer tudo sozinho, então, eu sou o compositor, eu sou o produtor, sou eu quem faço as capas dos meus álbuns. Geralmente, projetos grandes eu trago outros artistas para fazer as capas, os designs. Mas quando é só single, assim, eu prefiro fazer eu por conta da grana mesmo, porque a gente sabe que ser artista independente é algo muito trabalhoso e muito árduo. É um trabalho difícil, né? Porque você não tem apoio, a rede de apoio familiar é difícil ainda assim, os amigos também são poucos que apoiam, então a gente tem que dar o nosso corre com o que a gente tem. E trabalhar nesse álbum foi muito bom, porque eu pude explorar narrativas e texturas musicais que eu nunca tinha explorado, mas que era o meu sonho trabalhar em cima disso. Então eu consegui fazer algo que é totalmente pop, me referenciando ao pop dos anos 2000, o pop dos anos 2010, que era o pop que eu mais acompanhava e que eu mais amava ouvir quando eu era criança. Muita gente fala que a minha voz é parecidíssima com a da Glória Groove. E eu fico, tipo, um pouco espantado, porque eu acho que a minha técnica é boa, mas eu acho que a técnica dela é excelente. Então, eu comparar os dois timbres, eu percebo que tem um pouco, sim, de semelhança. E é óbvio que eu me referencio da Glória, porque a Glória é uma das minhas maiores referências no mercado pop, porque eu acho que ela faz um pop que eu sempre amei ouvir, sabe? Que é aquele pop mais debochado, aquele pop um pouco mais autêntico. Porque eu acho que o pop, para ele ser pop de verdade, ele precisa de autenticidade. O pop, ele não é só o gênero pop. O artista que canta pop, ele tem que ter autenticidade para carregar o pop, porque para fazer pop tem que ter culhão. E não são muitos artistas que têm essa autenticidade. E quando as pessoas chegam para mim e comparam a minha voz com a da Glória, eu fico tipo muito feliz, porque eu sinto que eu consigo ser autêntico através da minha voz também. Assim, a parte visual de todo o projeto foi o que eu mais quis mostrar o meu lado afeminado, o meu lado rosa, porque muitas vezes na minha infância eu ouvia que rosa é de menina e azul é de menino. E tipo assim, eu me considero uma pessoa que consegue transitar entre esses gêneros, sabe? Então por que que eu tenho que escolher um? Por que que eu não posso ser os dois? Então esse foi o momento de eu expressar o meu lado feminino, sabe? De poder mostrar que eu sempre quis ser uma patricinha. E eu consigo ser uma patricinha se eu quiser, sabe? Então, o rosa foi fundamental para esse projeto. Tanto que tem uma faixa que ainda vem mais pra frente, que ela fala sobre a cor rosa. E eu acho muito incrível, por causa que o rosa pra mim sempre representou muito patricinhas dos anos 2000. E eu sempre quis ser uma patricinha dos anos 2000. Então, poder colocar essa representação nos visuais do meu álbum foi, assim, algo que me deixou mais empolgado de todo o álbum. As partes que eu mais me empolgo do meu álbum sempre são as gravações, de ver o projeto pronto e os visuais, porque são as partes em que eu mais consigo colocar minha autenticidade, como eu falei da última pergunta, e eu amo colocar minha autenticidade no meu projeto. A Feminada é, assim, meu xodozinho, juro. A Feminada é, assim, a minha favorita de todo o álbum. Eu amo esse projeto por completo. Eu até tava falando com o meu melhor amigo esses dias que é difícil eu decidir qual eu mais gosto desse álbum. Só que a Feminada tá disparado, porque a Feminada tem um lugar especial pra mim no meu coração por conta de a Feminada ser como, ao mesmo tempo que ele é um pop funk, ele ainda traz uma crítica social, sabe? Então eu meio que resgato o funk da onde ele sempre foi, que é ser uma crítica. Porque o funk nasceu da periferia, sendo um movimento, né, contra a discriminação, contra a desigualdade. E eu trazer pro meu mundo, de sendo uma gay afeminada, isso pra mim não teve preço. E foi uma das minhas faixas favoritas. Com certeza do álbum ela é minha favorita, porque ela diz muito sobre quem eu sou. Então eu posso dizer que ela é o que deu o norte pro álbum, digamos assim, porque ela é estrondosa. Olha, eu acho que nesse quesito experimental, ousada, eu poderia dizer que é Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra eu tava com muito medo de lançar essa faixa. Eu tava, assim, muito receoso pelo fato de ser uma crítica direta à igreja. Porque Sodoma e Gomorra é uma história que tem na Bíblia, de duas cidades, que era cheio de lascívia, cheio de pecado. E muita gente compara a comunidade LGBT com Sodoma e Gomorra.
Então, quando eu escrevi essa faixa, onde eu literalmente falo sobre ter relações sexuais com um membro da igreja, com alguém, um líder de igreja, então isso me deixou muito com medo, porque eu pensei, cara, pode ser que as pessoas não entendam o que eu quis dizer. Só que, pela minha surpresa, a faixa que eu mais usei, que foi Sodoma e Gomorra, foi uma das mais queridinhas pelo meu público também, porque foi uma das faixas que o público mais ouviu e que mais gostou. Então, assim, eu diria que ela é a faixa mais experimental e mais ousada desse projeto. Pois é, porque a igreja, querendo ou não, ela é um ambiente muito bom para você usar da sua fé, né? Mas ao mesmo tempo é um ambiente muito tóxico, porque você entra numa igreja, você sendo LGBT, por exemplo, você entra numa igreja, nos primeiros 2 meses eles te aceitam como você é e te incentivam a continuar, só que chega no terceiro mês, eles falam, não, você tem que parar de seguir, porque senão você não vai poder continuar na igreja. Mas, tipo, será que o meu Deus me rejeita só por eu ser gay, sendo que ele me fez assim? E na Bíblia diz que Deus não erra, por que Deus erraria comigo? Sabe? Então eu acho que são controvérsias e hipocrisias que tem na igreja, que nem a igreja percebe que isso acontece. Nossa, sim, eu lembro que eu acho que eu falei para alguns portais que o álbum ele se iniciou com um single que eu lancei bem antes, sabe? Acho que eu lancei em 2023, que foi Alta Potência. E Alta Potência estaria no álbum. Só que o álbum foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu falei, cara, eu não posso colocar tanta música. E aí Alta Potência, como não fazia sentido, por mais que ela tinha introduzido o álbum, e eu queria um álbum com transições, eu falei, Alta Potência não vai caber aqui. E aí eu te deixei de lado, mas ela era pra estar no álbum. Era pra estar, tanto que ela que foi a que deu início ao álbum. Assim, eu acho que limitação eu não cheguei a ter. Por conta que, como eu sou autodidata e faço tudo muito sozinho, acaba que quando eu quero fazer algo, eu vou atrás e tento fazer do meu jeito, sabe? Eu tive mais limitações no meu primeiro álbum, onde foi um álbum visual, que aí eu tive que correr mais atrás, mas nesse álbum, como eu já tinha meio que tudo esquematizado como eu iria fazer, foi mais fácil. Chegou não tendo limitações muito. Eu acho que os maiores problemas, maiores corres que eu tive que dar com esse álbum foi em questão dos feats. Porque eu queria que tivessem bastante feats nesse álbum. E aí eu queria pessoas específicas. Então eu não queria, tipo, qualquer feat. Eu queria pessoas específicas. Então eu tive que correr atrás das pessoas. Aí até a pessoa gravar, a pessoa me mandar, até mixar e tudo mais. Esse foi a parte mais difícil e foi o que mais demorou. Tanto que a última música que ficou pronto do álbum foi um feat, que acabou sendo quase que ele não foi pro álbum, só que ele é uma das minhas melhores músicas do álbum. E então acho que foi mais esse probleminha que teve, mas agora em questão de limitações eu não tive muitas não. O Faria, ele é um amigo meu muito próximo, sabe? Ele chega a ser um amigo pessoal. A nossa parceria é mais do que só musical, sabe? A gente conversa diariamente. E nessa música eu queria muito que tivesse um feat. E eu queria também ter um feat com o Faria, só que eu não sabia se essa música encaixaria muito na discografia dele, sabe? Aí eu mandei pra ele essa música pronta com a minha voz. Eu falei, amigo, eu queria tanto um feat nessa música. Ele gostou da música. Aí eu falei, amigo, você toparia gravar essa música? Aí ele topou na mesma hora e no mesmo dia me mandou as vozes, sabe? Então, tipo, ele foi uma pessoa, assim, muito querida comigo. Por a gente ter uma amizade, acabou que se tornou mais fácil. Esse foi um dos primeiros feats a ficar prontos do álbum, sabe? Por conta dessa proximidade que a gente tem. E aí eu mandei a música pra ele, com tudo escrito já, com tudo produzido. E ele colocou a voz dele, e a gente encaixou tudo como deveria encaixar. E a gente fez essa música que pra mim ela é um dueto assim perfeito. Muitas pessoas que ouvem essa música falam, mas eu não sei qual é a tua voz e qual é a do Faria, porque parece realmente que a nossa voz se tornou única. Assim, eu acho que números são só números, mas é gratificante ver, tipo, o álbum passar de 20 mil, sabe? A gente fica com aquela pressão como artista, eu preciso alcançar tal número, só que no fim números são números não importam. Só que quando a gente chega num certo número, a gente fica, meu Deus, a gente fica chocado, né? Então eu, assim, tô torcendo muito pra que, se tudo der certo, que esse álbum chegue aos 100k, nem que demore um ano, sabe? Porque eu acho que esse álbum, ele é muito... Ele tem muita longevidade, sabe? Eu acho que ele não é um álbum só pra agora. Ele é um álbum que daqui 5 anos eu vou ouvir e vai estar sendo real o que tá acontecendo naquele álbum, sabe? Acho que daqui 5, 10 anos eu vou ouvir e ainda vai fazer sentido a mensagem daquele álbum. Porque o álbum é totalmente pop. O que quebra ele é a faixa Não Era Eu, que, tipo assim, é
totalmente necessário naquele álbum. Porque é um álbum que carrega críticas, que carrega uma mensagem, que carrega uma dor nele, mas através de músicas dançantes. Então precisava ter uma música tristona, uma música depressiva. E ver que ele tá alcançando os números que tem alcançado, e ver que Não Era Eu é a top 1 no meu Spotify, no meu perfil como artista, me deixa muito orgulhoso e me deixa com mais vontade de divulgar cada vez mais esse álbum e alcançar números muito maiores ainda. Eu sempre admiro muitos artistas, ainda mais quando eles são independentes. E alguns artistas que eu trabalharia, assim, que eu morro de vontade de trabalhar, que inclusive eu convidei para esse projeto, mas acabou não dando certo, tipo, a pessoa acabou não conversando muito sobre isso, sabe? Foi a Traeme. Eu queria muito que a Traeme tivesse nesse projeto, numa música que ainda não foi lançada. E também eu queria muito ter trabalhado nesse projeto ou em projetos futuros com a Ela, que tem uma voz maravilhosa, uma lírica perfeita. São artistas que eu morro de vontade de trabalhar. Além, claro, de Priscila e também Thiago Pantaleão e óbvio que a Glória Groove. Só que esses são nomes, assim, acima, né? Mas agora de artistas independentes, assim, eu sonho em trabalhar com Traeme, com a Ela. Eu acho que elas carregam algo nelas que é... Eu não sei explicar o que é, mas é algo que é muito lindo, sabe? É muito genuíno a arte delas. Então eu super toparia fazer um feat com elas. Assim, o meu sonho com esse álbum seria fazer shows. Mas, como não tá... igual você perguntou das limitações, acho que essa é uma limitação pra Era, sabe? De, tipo, não poder fazer show, não ter condições pra levar um show, uma turnê pelo Brasil. E esse seria um dos meus sonhos fazer. Mas esse álbum tem muitas coisas ainda por vir. Ele é um álbum visual, então em breve terão visuais para as faixas. E isso vai depender do público, porque eu tracei uma meta de quando a primeira música que chegar a 1000 streams no Spotify vai ser a música que vai sair o primeiro visual, sabe? E também vai ter deluxe, vai ter, tanto que eu tô falando até que músicas que ainda não saíram, porque vai ter um deluxe que tá assim, divino. Inclusive, a faixa que eu ganhei no Festival Universitário da Canção esse ano, que foi a faixa Nas Esquinas, vai estar no deluxe. Junto com Não Era Eu também, que eu cantei no ano passado e ganhei no ano passado em segundo lugar. Então, assim, tem muitas coisas pra acontecer ainda nessa era e eu tô, assim, só trabalhando, sabe? Eu tô trabalhando pra fazer com que essa era chegue a mais pessoas, que esse álbum chegue a mais pessoas e que mais pessoas conheçam o meu trabalho e vejam a mensagem que eu tô carregando com esse trabalho. Eu acho super necessário. E o que eu posso falar pra esses artistas é: não tenham medo, se arrisquem, sabe? No começo, as coisas podem parecer ruins, sabe? As coisas podem parecer com pouca qualidade, mas continue, porque uma coisa que eu costumo dizer que não tem como você ter um upgrade sem o primeiro upload. Então você precisa sair do lugar, você precisa sair da estaca zero. Se você tá pensando em começar agora, comece, não deixe para depois. Mas eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Não tenha medo. Não tenha medo, seja ousado, seja autêntico, se arrisque, porque isso é a melhor coisa que você faz. Eu comecei em 2019, gente, com um álbum assim, tenebroso. Eu tive que tirar das plataformas, porque era um álbum tenebroso, horrível. Mas ainda assim, hoje estamos aqui com Isso É o Limo, que é o melhor projeto da minha carreira. É o melhor em tantos termos de qualidade, que assim, eu só sei me orgulhar. Então, não desistam, insistam no que vocês querem. E se é o desejo de vocês, se arrisquem, porque se vocês não se arriscarem, vocês não vão saber se vai dar certo. Então é preciso se arriscar para conquistar algo. Oi, gente, aqui é o Eu Limo. E eu queria pedir para vocês continuarem ouvindo o meu álbum, para vocês continuarem tacando stream nesse álbum, ouvindo a sua faixa favorita, adicionando a música favorita nas suas playlists, porque esse álbum demorou 3 anos para ele sair do papel, para ele criar vida, e hoje ele tá aqui para vocês ouvirem, para vocês se divertirem com esse álbum. Então, continuem ouvindo, não parem de ouvir, e assim, tem muita coisa nova chegando, tá? Os visuais vão ser liberados em breve, mas isso depende de vocês, porque a primeira música que ganhar 1000 streams no Spotify
vai ser o primeiro visual a sair. Então isso depende de vocês. Enquanto não tiver meus streams, não vai ter visual. Mas tem muita coisa vindo aí e muitos conteúdos pra vocês, muitas coisas novas. Vem o deluxe do álbum, então esperem ansiosíssimos e continuem ouvindo muito até vocês cansarem. Eu mesmo tô ouvindo todo dia, pelo menos umas 2 vezes por dia eu tô ouvindo. Então façam mesmo, recomendo pra vocês, porque tá muito bom. Agradeço demais, demais, demais pelo convite. Eu fiquei muito feliz, ainda mais quando eu soube que eu seria o primeiro entrevistado. Fiquei muito feliz mesmo, muito grato. Nunca vou esquecer de vocês quando tiver grandão. Eu vou estar lá levando vocês comigo. E assim, é muito bom ver o que vocês têm feito pela arte independente, porque por mais que vocês ainda estejam no início, eu vejo que tem futuro, é algo que tem futuro, porque existem muitos artistas independentes que precisam do apoio que vocês estão dando. Então, eu só tenho a agradecer, tanto por mim quanto pelos meus irmãos artistas também, porque vocês estão sendo muito necessários. E muito obrigado, gratidão mesmo. Continue ouvindo meu álbum, e eu sei que vocês devem estar gostando de algumas faixas favoritas. Depois eu quero saber de cada um de vocês da academia, para saber qual que é a faixa favorita de vocês. Mas é isso, muito obrigado mesmo.